Hoje nós vamos falar sobre o ajuste nutricional da mulher 40+ em todos os aspectos. Osso, tireoide, gordura abdominal. A gente sabe que é uma fase de muita oscilação hormonal que acaba repercutindo em todo o corpo da mulher. E para isso eu trouxe a nutricionista Ana Paula Martins, que dá aula nesse assunto, que inclusive tem um curso sobre esse assunto. Então, Ana Paula, seja bem-vinda. Muito obrigada por aceitar esse convite. Eu que agradeço, Fernanda, até porque assim, é uma pessoa que eu conheço e que eu confio muito, a mim e as minhas pacientes. Atualmente, assim, é muito difícil, e eu vou abranger todos os profissionais de saúde, a gente encontrar um profissional de saúde que tenha uma escuta ativa do paciente. Então, assim, apesar de a gente ter muito profissional de saúde bacana, com várias titulações hoje no mercado, é difícil a gente encontrar um profissional de saúde que tenha esse olhar humanizado para o paciente acima de tudo. E é por conta disso que eu coloco meus pacientes na sua mão. Sim. E confio de olhos fechados. E é uma honra muito grande estar aqui conversando sobre esse assunto, que a gente tem que desbravar mesmo, né? A gente tem que colocar isso para frente, para as mulheres saberem desse assunto, que é algo que ainda está sendo muito discutido recentemente. Então a gente tem que colocar isso, botar a boca no trombone para que todo mundo fale mais sobre isso e escute principalmente mais sobre isso. Então vamos embora, então vamos falar. Uma das frases que eu mais escuto nessa época é o seguinte: doutora, a minha rotina continua a mesma e eu continuo engordando. Doutora, a minha barriga continua muito grande, continua com uma gordura abdominal, eu não consigo emagrecer de jeito nenhum, eu não consigo ganhar massa muscular. Você também costuma escutar muito isso? Você acha? Me explica por que a mulher tem uma dificuldade de perder peso nessa fase da vida. Então, conforme a idade vai passando, a gente entende que ali a partir dos 40 anos, a mulher vai tendo ali o seu declínio hormonal. E esse declínio hormonal traz algumas características em relação a questões fisiológicas mesmo do corpo. E uma dessas características é a redução desse hormônio que afeta a taxa metabólica basal. Então, tem sim um declínio da taxa metabólica basal conforme o envelhecimento vai acontecendo. E o que é a taxa metabólica basal? É o quanto o nosso corpo precisa de energia por dia para se manter paradinho, sem fazer nada. É o quanto o nosso corpo precisa de energia para o nosso cérebro funcionar, para o intestino funcionar. Enfim, todos nós temos uma taxa metabólica basal única que varia de acordo com o nosso peso, a nossa idade, a nossa altura, a nossa quantidade de gordura, a nossa quantidade de músculo. Então, o que acontece com a maioria das mulheres? É natural e fisiológico a redução dessa taxa metabólica basal conforme a gente entra ali nos 40 anos por conta do declínio hormonal. Então, se você é uma mulher que lá aos 30 anos precisava de 1.400 calorias para manter o teu peso dentro da normalidade, você consumia 1.400 calorias, ok, seu peso ficava ali, você tinha 60 quilos, e tinha, digamos, 20 quilos de massa muscular. E você mantinha o teu peso ali comendo 1.400 calorias, porque era o que teu corpo precisava, 1.400 calorias. Passaram-se 10 anos, hoje você tem 17 quilos de músculo, você perdeu 3 quilos de massa muscular, mas você continua com seus 60 quilos, você tem um percentual de gordura maior. A tua quantidade de energia hoje é menor da que você tinha 30 anos. Então, mesmo comendo a mesma quantidade de comida que você comia aos 30, hoje vai sobrar um pouquinho. Você não precisa mais de 1.400 porque você perdeu músculo. Tua taxa metabólica basal caiu. Então você precisa de menos energia. Então mesmo comendo a mesma coisa, tá sobrando e, lógico, você vai acumular mais gordura. Esse declínio hormonal também leva ao acúmulo de gordura localizada, principalmente ali na região central. Isso é fisiológico, gente. Porém, de acordo com o que você vai fazendo ao longo da sua vida, você pode potencializar o que é natural e fisiológico. E o que é isso? Se você é uma mulher que nunca praticou atividade física, sempre ficou ali no sedentarismo, nunca fez um exercício de força, de musculação, se você é uma mulher que passou a vida inteira com o cortisol, né, o estresse lá na tampa, né, tudo isso gera acúmulo de gordura também na região central. E aí você potencializa a ação normal e fisiológica dessa queda da taxa metabólica basal. Então é por isso que nós temos que entender que existe o que é natural e fisiológico, mas existem fatores ali modificáveis que a gente pode olhar desde sempre, né? Desde que a gente é mais jovem, para que a gente chegue a esse período de declínio hormonal com uma massa muscular bacana, com um bom gerenciamento desse estresse,
para que a gente não tenha isso potencializado. Então é o que você sempre fala lá na sua rede social, 40+, não tem segredo. Tem que fazer atividade Tem que fazer atividade física, gente. Não tem segredo. Coloca uma coisa na cabeça de vocês. Com 30, com 20, com 40. Vocês podem perder tudo na vida. Carro, marido, trabalho. Mas não perde massa muscular. Exatamente. Porque perdeu massa muscular, gente, fica cada vez... O que é difícil, fica mais difícil ainda. Exatamente. E me diz uma coisa. Quais são os outros sintomas que a paciente chega na consulta falando pra você e que você já fala assim, essa daí tá na perimenopausa? Sem dúvida nenhuma é o cansaço físico e cansaço mental, as alterações de humor, irritabilidade, impaciência, insônia também é muito comum, mas essas oscilações de humor e o cansaço físico, cansaço mental é um dos sintomas mais frequentes. E aqui eu abro um parêntese também, é que a mulher, ela, principalmente na minha faixa etária, né, eu tenho 47 anos, ela cresce dentro de uma sociedade onde o culto ao corpo é muito grande, principalmente mulheres aqui cariocas, né? A gente tem um culto ao corpo gigantesco. Então, a preocupação da mulher quando chega ali na menopausa é muito a questão, como você falou, do emagrecimento, do corpo, da gordura corporal. Só que associado a esse peso do culto ao corpo, está também ali associado a questão da produtividade. As mulheres na minha idade, nessa faixa etária, ela também vem com a cultura que a gente tem que ser, produtiva, a gente tem que ser workaholic, a gente tem que ali tá trabalhando e não ter descanso, a gente tem que ter boa produtividade no trabalho, a gente tem que chegar num nível de trabalho bacana, seja empreendedora, seja num nível de carreira bacana ali dentro de uma empresa. Então a gente sempre trabalha e corre em busca disso, porque foi o que a sociedade, e a gente também plantou isso na sociedade, porque a gente queria ser ali muito produtiva. E, gente, ser produtivo o tempo todo cansa, né? Porque a gente quer ser boa no trabalho, a gente quer ser uma boa dona de casa, a gente quer ser uma boa mãe, a gente quer ser boa de cama, a gente quer ser boa em tudo. Só que nesse corre, a gente fica ali se explorando atrás de uma realização. A gente fica ali se explorando atrás dessa realização. E chega os 40, a gente tá... O cansaço chega por conta do declínio hormonal, só que a gente quer ser igual quando tinha lá 30 anos. E muitas vezes, será que é isso realmente que você precisa? É claro que a gente quer ser produtiva, é claro que a gente quer continuar trabalhando, é claro que a gente quer continuar bem, assim, tendo energia para cuidar dos nossos filhos. Mas será que a gente precisa estar no máximo, né? Esticar tanto a corda nesse limite de produtividade? A gente também tem que pensar em relação a isso. Mas, sem dúvida nenhuma, esse cansaço, essa irritabilidade, essa impaciência, essa dificuldade de ficarem com muitas pessoas, barulho, tudo isso vai incomodar. Tudo irrita. Gente, parece que eu tô falando aqui, né? Barulho é uma coisa que irrita tudo. Irrita. Perda de libido. Uma vez uma paciente chegou pra mim e falou assim, Nutri, eu perguntei pra ela, como que tá a tua libido? Ela falou, Ana Paula, a minha libido, ela tá boa, mas a minha libido pela vida é péssima. Eu não quero encontrar gente, eu não quero ver gente. E ela era uma pessoa que, a carreira dela, ela precisa ver muita gente. Ela falou, tem dia que eu acordo, eu não quero ver gente. Sim. Então, ela falou assim, porque eu quero a libido pela vida. Uma frase clássica no consultório é, Nutri, eu não me enxergo mais. Não me reconheço, eu perdi a minha essência. Eu gostava de sair, eu gostava de ir no cinema. Eu gostava de conversar, ver minhas amigas, gostava de sair com meus filhos. Hoje eu quero ficar em casa. Fazendo o quê? Nada. Exatamente. É a frase clássica. Eu não me reconheço mais. Então, assim, e o que acontece? Muitas vezes, isso é assim, isso que você está fazendo aqui é algo muito importante para as mulheres, porque muitas não vão na ginecologista falar isso, vão no psiquiatra. Sim. Vão no psiquiatra, aí começam a tomar um remédio para ficar acordada de manhã, começa a tomar um remédio para dormir à noite, e aí começa a ficar automedicada, e é uma questão, gente, hormonal. Não é claro que tem mulheres que vão ter questões psiquiátricas, mas a maioria é uma questão hormonal. E isso é muito importante, porque você chega... Eu tenho muita paciente com polimedicada, né? Tomando um monte de medicação, e quando você vai ver, eu falo assim, você já foi fazer o seu ajuste hormonal? Não, como assim? Eu nem sei disso. Porque fica esperando o clássico calorão.
E, como a gente sempre conversa, os primeiros sintomas não são os calorões. É justamente essa questão do corpo e essa questão do cansaço e dessas questões de humor, né? Sim, com toda certeza. É uma fase que realmente é muito confundida com ansiedade, depressão, e aí realmente a paciente começa um tratamento psiquiátrico. Os remédios controlados, eles salvam vidas realmente, mas eles salvam vidas quando eles têm que ser indicados e prescritos, né? E nessa fase, na maioria das vezes, não há necessidade nenhuma, né? Então é exatamente o que você falou. Primeiro tem que ser feito o ajuste hormonal, né? E nesse gancho de ajuste hormonal, você é minha paciente, né? E você sabe que eu sou totalmente a favor da terapia de reposição hormonal, né? Mas nem em todo caso a gente precisa logo iniciar de cara a terapia de reposição hormonal, e a gente sabe que a nutrição consegue fazer isso muito bem. Existem muitos alimentos que a gente consegue fazer formação de hormônio, né? Ajudar na formação dos hormônios, né? E os principais hormônios da mulher, né? Estrogênio, progesterona, testosterona. Quais são esses alimentos que conseguem ajudar na formação desses hormônios? Então, a gente tem vários alimentos que a gente tem ali fito-hormônios, que são substâncias que se comportam no nosso corpo de forma parecida com os hormônios, conseguem se conectar aos receptores hormonais, trazendo essa sensação de bem-estar. Foi como você falou. Em determinados momentos ali da fase dessa transição da mulher, será possivelmente necessário o hormônio, mas existem momentos que a gente pode modular esses hormônios através desses alimentos. Então, quando a gente pensa em fito-hormônios, é claro que a gente está falando das isoflavonas presentes ali na soja fermentada, gente, no tofu, no tempê, ou na soja verde, que é o edamame. A gente está falando das lignanas presentes na semente de linhaça. O inhame tem ali fito-hormônios também. A gente está falando de alguns fitoterápicos, como o trevo vermelho, que tem ali os fito-hormônios. A amora também tem um fito-hormônio. Então a gente tem aí uma classe de alimentos que a gente pode estar trabalhando, claro, dentro de uma modulação hormonal completa dessa mulher, para que ela consiga ali ter já os benefícios de um solo, preparar esse solo, esse corpo, através dessa alimentação, para que, se ela quiser e se ela puder, fazer a reposição hormonal, né? Como você falou anteriormente, um dos principais sintomas é a irritabilidade, né? E a gente sabe que é por conta do declínio da progesterona, né? Que a progesterona consegue ali se ligar em GABA, e progesterona tem esse efeito mais ansiolítico. E aí, sem progesterona, a gente não tem esse efeito ansiolítico, né? Como que você costuma trabalhar esse ajuste nutricional da mulher nessa fase? Então, a gente tem que entender que os neurotransmissores do nosso corpo, eles também são produzidos através de alguns nutrientes. E o órgão-chave que a gente tem que olhar na paciente, nesse sentido, é o intestino. Gente, não é à toa que o intestino é o segundo cérebro. Lá no intestino a gente tem a formação de vários neurotransmissores também. A gente tem a serotonina, a gente tem GABA. O GABA, principalmente alimentos fermentados, melhoram muito ali a produção do GABA, como a gente está falando aqui, de kefir, o kombucha, melhora a produção de GABA. Então, melhorando todo esse ambiente intestinal, a gente melhora a produção de GABA. Mas a gente está falando aqui de serotonina. Quando a gente pensa em serotonina, a gente pensa que é um precursor também de melatonina. Então, a gente melhora o humor muito da mulher quando a gente faz essa mulher dormir, que é uma reclamação muito grande ali do cansaço, também relacionado a esse sono, a esse descanso que é necessário. E a serotonina, ela depende de aminoácidos como o triptofano, que a gente tem ali na alimentação, no grão de bico, na lentilha, na banana, da vitamina B6. A gente está falando do ômega 3, da vitamina D. Então a gente precisa ter esse suporte nutricional de alimentação e também de suplementação, se necessário, para essa paciente, para que ela melhore a produção desses neurotransmissores de forma natural. E é o que eu sempre falo, que a mulher nessa faixa etária, ela sempre foi acostumada a procurar atalhos, né? Eu quero um remédio para dor de cabeça, eu quero um remédio para isso, eu quero um remédio para aquilo. Chegou aos 40, minha filha, não tem mais atalho. Mulherada, não tem atalho. Vocês têm que agora procurar esse caminho, vocês têm que entrar na linha, porque a reposição hormonal, ela não vai fazer milagre num corpo que não está equilibrado. Exatamente. Então é muito importante todo esse ajuste, principalmente intestinal,
para que você tenha até mesmo uma resposta da própria terapia de reposição hormonal, né? Com toda certeza. E eu sempre pergunto, para todas as minhas pacientes, eu pergunto sobre intestino. E aí, uma pergunta sobre intestino clássica. Doutora, eu evacuo todos os dias. Isso quer dizer que o meu intestino é bom? Vamos lá, gente. Fazer cocô todos os dias não quer dizer que o intestino está ok, né? Até porque o intestino não é apenas um órgão de eliminação. É um órgão também de absorção, é um órgão que produz ali hormônios. Então, para a gente entender se esse intestino está funcionando bem, um dos aspectos é você ir ao banheiro todos os dias. Mas como que está esse cocô, né? Você olha para o teu cocô, porque dependendo de como está seu cocô, você tem ali já uma série de características que esse intestino não está funcionando bem. Fora isso, a gente tem a questão da permeabilidade intestinal. Seu intestino ele pode funcionar bem, só que as suas células intestinais não serem ali saudáveis. Você pode ter um processo que a gente chama de leaky gut, de uma permeabilidade ali intestinal alterada. E aí você pode ter ali uma série de consequências como desequilíbrio do teu sistema imunológico. O intestino ali é o nosso arcabouço imunológico, então você pode ter uma alteração imunológica por conta disso, uma absorção ineficiente ali de alguns nutrientes, ou você permitir a passagem ali de toxinas que não seriam bacanas para você, a metabolização de alguns hormônios que acontecem ali no seu intestino. Então, olhar esse intestino de forma mais ampla é olhar todo o seu sistema digestivo, olhar também teu fígado, olhar também teu estômago. Então, olhar todo esse aspecto é importante e não apenas entender se você está indo no banheiro todos os dias, entendeu? Ótimo. E você acha importante tirar glúten, lactose de todas as pacientes na menopausa, ou você acha que a gente tem que avaliar isso de forma individualizada? Porque eu acho que 90% das minhas pacientes chegam no consultório falando: porque eu li não sei onde que se tá na menopausa, tem que tirar glúten e lactose. Então, agora a doutora Ana Paula vai responder isso daqui, vai tirar essa dúvida. Gente, eu pratico a nutrição de forma individualizada. Cada mulher é única, então cada mulher tem a sua necessidade. E cada menopausa é única, cada climatério é único, então tem que ser visto dentro dessa individualidade. Então nem todas as mulheres serão hipersensíveis, alérgicas ao glúten. Então a gente tem que entender dentro dessa individualidade se esse glúten vai trazer malefícios para essa mulher, assim como a lactose, assim como o leite, assim como a caseína também. Então todo alimento, a gente não pode colocar um alimento dentro de uma classificação que ele é inflamatório, ou que ele é ruim, ou que ele faz mal. A gente tem que entender a individualidade daquela mulher. Eu não tenho pacientes que são alérgicas à maçã, a kiwi, a banana, e ela pode comer pão, né? Então, assim, a gente tem que entender essa individualidade, entender ali dentro de uma série de perguntas que a gente faz para essa mulher, se esse alimento realmente vai trazer algum malefício para ela, né? Sim, com certeza. Recentemente eu fui num congresso que eles fizeram uma aula específica sobre hipotireoidismo na menopausa e eu achei sensacional, porque realmente eu percebo muito a dificuldade do ajuste da função da tireoide nas mulheres também que fazem a terapia de reposição hormonal. Você também percebe isso? Sim, com certeza. Hoje eu atendo muita mulher com alteração da tireoide. A gente vê que o Brasil, gente, ele é campeão em alteração de tireoide. A gente ganhou pelo menos essa, né, gente? A gente tem aqui os maiores casos de hipo e hipertireoidismo, né? Mas hipotireoidismo é uma grande presença nos consultórios, tanto o hipotireoidismo clássico como as doenças autoimunes de tireoide. E o que acontece, gente? A tireoide, ela é uma glândula que parece uma anteninha ali. Tudo que acontece ao redor, ela vai estar sendo impactada. É uma deficiência nutricional, é um acesso, né, uma exposição constante ali a toxinas. Tudo isso vai estar alterando ali, é uma permeabilidade intestinal alterada, vai estar alterando o funcionamento da sua tireoide. E o que acontece é que a maioria dos sintomas de uma mulher com hipotireoidismo são muito parecidos ao declínio hormonal. Sim. Então a mulher vai ter sensibilidade ao frio, sensibilidade ao calor, a mulher vai ter aumento de peso, a mulher vai ter queda de cabelo, a mulher vai se sentir cansada, fadigada. Aí ela chega no consultório da gineco, a mulher fala assim: nossa, mas tá tudo... não tem estrogênio, progesterona, mas testosterona que tá baixa.
Não, tá tudo bem, é a sua tireoide que está alterada, né? Então, olhar essa tireoide é muito importante, porque os sintomas, eles se misturam ali. E a tireoide, gente, ela precisa ser alimentada. Só na tireoide a gente tem várias enzimas dependentes, por exemplo, de selênio. E tem um monte de mulher aí com deficiência de selênio. Então a gente ajusta selênio, a gente ajusta ferro, a gente ajusta a vitamina D, a gente ajusta o magnésio, o zinco, a gente já vai ter uma melhora nessa tireoide, né? Então, e claro, entender qual é o problema seu na tireoide, né, gente? Porque tem muita mulher que tomando, olha, medicamento para tireoide há muito tempo, continua com todos os sintomas, só que ela tem mesmo uma doença autoimune na tireoide. E ela nunca nem fez um exame de anticorpo tireoidiano. Porque quando a doença é autoimune na tireoide, o buraco é mais embaixo, né, gente? Porque a doença autoimune, ela tem um sistema imunológico que é alterado e precisa ser olhado com carinho. Então, a glândula está sendo atacada por conta de uma alteração tireoidiana. Então, a nutrição, ela sempre quer buscar a raiz ali do problema para a gente tratar essa mulher de forma integrada, né? Então, é muito importante essa questão tireoidiana, porque muitas mulheres acabam tendo ali um quadro de depressão, um quadro de queda de libido, queda de cabelo, que são sintomas muito parecidos ao declínio hormonal, mas é uma alteração tireoidiana, né? Sim, outro dia eu atendi uma paciente que ela tem hipotireoidismo, né? E aí eu pedi os anticorpos dela, e aí a endocrinologista dela ficou revoltada, porque falou que não tinha importância nenhuma pedir os anticorpos, porque se ela tem hipotireoidismo, qual era a importância de pedir os anticorpos? Gente, meu Deus. Te juro. Não, a questão maior é ela vir no seu trabalho e falar, eu pedi porque quis então, né? Que eu quero ver. Daí. Exatamente. Mas ainda bem que eu pedi, porque veio positivo, encaminhei para nutricionista e enfim, agora eu consegui ter um tratamento. E a grande questão, completo, né? É que muitas tomam há anos, nunca fizeram um exame de anticorpo, né? E assim, o que a gente vê no consultório, muito paciente, por exemplo, com endometriose, há uma associação muito grande de endometriose com alterações de tireoide, e mulheres que nunca fizeram exames de anticorpos, e muitas mulheres com endometriose têm ali a alteração nos anticorpos tireoidianos. E assim, é um olhar mais a fundo dessa mulher, porque senão ela não tem melhora, né? Vai ser aquela mulher que eu sempre falo com as minhas pacientes, né? Conforme elas eu falo assim, o mais importante de tudo nesse período é você entender quem é você. Quem é você? Você é uma mulher que tem uma alteração imunológica? Você é uma mulher que tende mais à inflamação? Você é uma mulher onde o seu metabolismo de glicose, insulina não é bacana? Você tem que entender primeiro quem é você, para que a gente trace um caminho ali para prevenir uma série de alterações lá na frente. Não, você não é uma mulher que a vida inteira tratou ovário policístico. Uma mulher que tem muita chance de ter um diabetes, de ter uma doença cardiovascular. Você não tem que olhar com mais carinho para tudo isso, né? Você tem ali uma... Óbvio que hoje a gente tem a possibilidade de ter exames genéticos para a gente entender predisposição genética, mas nem todo mundo tem essa possibilidade de ter uma condição. Mas um olhar com mais carinho nesses exames, um exame completo, a gente consegue traçar uma linha de tratamento de forma bem individualizada para aquela mulher, né? Sim, com toda certeza. Eu tenho percebido uma quantidade muito grande de mulheres que chegam ali na transição menopausal, nem estão na menopausa ainda e já estão com osteopenia, e osteopenia é importante. E eu acredito muito que isso venha de uma geração de que não praticava atividade física naquela parte tão importante da vida ali de formação de músculo, né, de 30 anos. E como que você lida com essas pacientes? Como que você faz a suplementação? Como que você faz o ajuste nutricional dessas pacientes? Porque eu vejo que nas suas redes sociais você pratica muita atividade física, você fala tanto de atividade física, e a gente sabe como que a formação de músculo é importante para o tratamento da osteopenia, né? Então, como que você lida com esse tratamento? Então, a gente sabe que a terapia não medicamentosa mais importante para a prevenção de osteopenia é a atividade física, é a musculação e a exposição ao sol. Então, gente, isso não tem custa nada, né?
Não é medicamento, você não vai ficar só tomando isso todo dia, você vai lá, faz o seu treino de força e vai lá, pega um pouquinho de sol. É a terapia não medicamentosa mais importante da prevenção dessa osteopenia. Mas já chegando com osteopenia, óbvio que a gente vai fazer com que essa mulher vá para uma academia, vá fazer ali uma prática de exercício de força, que é fundamental para o tratamento. Essa exposição solar e muitas vezes ali a suplementação de vitamina D é necessária. O ajuste do intestino, gente, porque lá no seu intestino você tem a produção através das bactérias benéficas de vitamina K, que é muito necessário também. A vitamina K deixa o cálcio lá no teu osso para que ele não saia de lá. Cálcio é um mineral que adora tecido mole, então gosta de bactéria, gosta de rim. Então, a vitamina K deixa esse cálcio lá presinho no osso e o intestino saudável favorece a produção ali de vitamina K. É claro que se a mulher já apresenta uma osteopenia, a gente vai passar uma vitamina D com a vitamina K, mas existem alguns alimentos ricos em magnésio, é muito importante. A ameixa hoje, a ameixa sequinha, ela é muito estudada hoje para mulheres com osteoporose. Ômega 3, boro, colágeno é muito importante ali para essa prevenção, dessa evolução ali para uma osteoporose. Mas, gente, exercício físico, musculação tem que ser feito. A gente vê uma melhora muito grande no exame de uma paciente para outra só ali está fazendo a musculação, né? Exatamente. E as pessoas precisam entender que a osteoporose mata, tá? Mata de verdade. Depois de uma fratura de fêmur, 20% morre em até 1 ano e 40% fica com sequela. Então, é uma quantidade muito grande. A gente precisa prestar atenção nisso. A osteoporose mata. A gente precisa agravar isso, tá bom? E é muito importante falar isso porque, assim, acha que é uma questão só de queda ali, né? Vai machucar. Mas um idoso hoje de 80 anos que entra dentro de um centro cirúrgico, que entra dentro hoje de uma CTI, tem grande chance de ter uma infecção ali dentro, né? E evoluir para o óbito por conta de uma queda, né? E além disso, perde autonomia. Imagina um idoso que está lá vivendo sozinho muito bem. Ah, meu pai mora sozinho. Aí uma queda boba em casa, que ele até entra em depressão, porque ele não vai conseguir mais ter a autonomia que ele tinha antes, né? Então isso é muito importante que seja dito, porque realmente hoje quando a gente pensa também em ganho de massa muscular, além da própria prevenção dessa osteoporose, a gente sabe que hoje o músculo é algo muito importante para a neuroplasticidade, para melhora de cognição, para melhora de concentração. Então, ao ganhar essa massa muscular, você está prevenindo uma osteoporose, mas está prevenindo também essas quedas bobas, porque você tem mais cognição, você tem mais concentração quando você anda em casa fazendo as coisas. Então, é uma melhora geral, não só na parte óssea, mas também na parte cognitiva, né? Hoje, a gente sabe que a doença cardiovascular é a principal causa de morte no Brasil, né? Você acha que isso vem de um comportamento que começou lá na adolescência? Com certeza. A gente pensa assim, é o que eu costumo... Você imagina assim, que a sua mãe chega para você quando você é adolescente e fala assim, Fernanda, eu vou te dar um carro, mas esse carro tem que ficar com você até a tua velhice. Você não vai trocar esse carro, é o único que você vai ter na tua vida. Esse carro vai ter que ficar com você durante a adolescência para você sair, para você ir para sua faculdade. Esse carro, depois que você se formar, vai ter que levar você para os teus plantões, vai ter que levar você para o consultório. Depois que teu filho nasce, você vai ter que levar ele para a escola, você vai viajar com os teus netos. Esse carro vai ficar com você durante a vida inteira. Como que você vai cuidar desse carro? Com o maior cuidado possível. Você não vai levar ele para uma estrada esburacada, você não vai botar ele gasolina adulterada, você não vai botar ele qualquer óleo nesse carro, né? É a nossa saúde isso, é o nosso corpo. Então, os adolescentes, as meninas mais novas, elas não têm essa percepção de futuro, é tudo muito imediatista. Então, as poucas horas de sono, né? Eu li um artigo recentemente impactante, falando que as próximas gerações serão as gerações dos inférteis, porque as meninas não estão dormindo por conta de celular, por conta de televisão, de ficar jogando no videogame. Tanto homens e mulheres são gerações de inférteis, porque a gente não dorme mais, né? As meninas novas não dormem mais, estão dormindo muito tarde. Então, a exposição a toxinas como bebida alcoólica, a falta de atividade física, a alimentação rica em fast food, tudo isso vai aumentando a predisposição das... Gente, a doença, ela vai sendo criada no seu corpo, né? Você não acha que do nada ela apareceu. Ela foi ali sendo criada e uma hora o teu corpo fala assim, para, chega de bagunça. E aí a doença aparece.
E aí, infelizmente, as doenças cardiovasculares, que são doenças evitáveis, porque a maioria das doenças, vamos botar aí 80% das doenças cardiovasculares, são doenças evitáveis, porque é uma doença do estilo de vida, gente. Está relacionado ao quê? Ao seu sedentarismo, está relacionado a uma alimentação inadequada, está relacionado ao excesso ao fumo, né, ao cigarro, ao uso de drogas. Então você tem ali bebida alcoólica. Então a gente está falando aqui de fatores que você pode modificar na tua vida. E, infelizmente, hoje é o que mais mata. E daí, assim, se você pega esse combo de fatores modificáveis e coloca numa mulher de 40 anos, onde você já tem um declínio hormonal que naturalmente, fisiológico, leva um aumento ali das chances de um problema cardiovascular, por conta ali de todo esse declínio mesmo acontece, que ele muda ali toda essa fisiologia nossa, você aumenta muito essa possibilidade de uma doença cardiovascular, né? Sim, com toda certeza. A próxima pergunta é polêmica e mandaram eu perguntar para você hoje. Quando eu falei que eu ia estar com você, falaram, ó, pergunta para Ana Paula. A gente sabe que a mulher na menopausa tem uma dificuldade de ganhar massa muscular enorme. A gente faz de tudo e ganha isso daqui de massa muscular. Exatamente. Mas só que também gosta de beber aquela cervejinha, aquele vinhozinho, né? E aí, Ana Paula, Nutri, álcool prejudica no ganho de massa muscular? Cerveja zero, pode ou não pode? Me conta isso. Vamos lá, gente. Álcool vai prejudicar, sim, senhora, esse ganho de massa muscular. O negócio já tá difícil, né, gente? E você ainda piora, né, com o álcool. O álcool, ele vai alterar ali alguns hormônios, principalmente a testosterona e o cortisol. Você tem um aumento do cortisol quando consome o álcool e uma redução ali da testosterona. Então, sim, vai trazer consequências ali no seu ganho de massa muscular. E pensando em outros aspectos também, em relação a ganho de peso, o que acontece? Bem, se todo final de semana tu vai lá e bebe uma cerveja, bebe um vinho, o que acontece, gente? O teu senso o seu senso lógico, ele muda, né? Então você vai pro bar disposta a não tomar nada. Então você sente lá, não vou tomar nada. Aí fica, né? Toma um golinho, então, né? Aí tu vai lá e bebe uma cerveja. Aí começa a ficar feliz, né, gente? Só que aí você olha e tem ali coxinha, tem linguiça. Aí teu senso lógico fala assim, eu não vou comer isso porque eu estou de dieta, isso não faz bem pra mim, né? E beleza, você toma uma cerveja e você ainda tá bem, né? Aí vai pra segunda, vai pra terceira, você já olha aquela linguiça de outro jeito, ela já sorri pra você. Aí tu pega a linguiça, tu pega a coxinha, ou seja, tu perde o teu senso lógico. Então, além da bebida, você fica mais permissiva a sair da dieta com outras coisas. Então, você acaba comendo mais também, saindo ali da sua dieta. Aí você imagina assim, claro, gente, você faz isso uma vez a cada 6 meses, ok, não vai interferir nada ali na tua vida. Mas se todo final de semana você se permite a isso, obviamente que vai dar ruim, né, gente? A conta não fecha. A conta não vai fechar. Vai ter ali uma interferência no ganho de massa e principalmente no acúmulo ali da gordura. A cerveja sem álcool, ela não tem o álcool que vai trazer essas consequências. Ela vai ter ali o carboidrato que vai ter que ser contabilizado na dieta daquela mulher. Então, não teria problema a cerveja sem álcool. E é claro, gente, que assim, é difícil pra mim, como nutricionista, falar assim, não beba. O paciente vai falar pra mim, tchau. Bebe. Então, assim, vai beber, escolhe uma cerveja com menos teor alcoólico muito menor, né? É isso que eu falei, tenta ao menos beber menos, né? Beber pouco, dá um limite, porque a partir do momento que você aumenta muito mais esse consumo de bebida, você perde ali a noção dos petiscos, né? Então, isso é muito importante que seja dito. Não tem como falar não beba. Né? O ideal é não beber, mas isso vai acontecer. Mas se vocês passar muito, vocês não fizer tudo isso todo final de semana você beber, ou a cada cerveja que você beber 2 copos de água, você vai melhorando ali todo esse malefício que o álcool pode trazer para você, né? Ótimo. Então, você que perguntou, tá respondido, tá? E agora, sobre colesterol. Tô te arrasando, Ana Paula?
Colesterol na menopausa. É mocinho, é vilão. Me conta isso daí de colesterol ruim, colesterol bom. Me fala sobre isso. Então, essa é a polêmica da polêmica, né? Assim, é uma questão que, assim, o colesterol, ele vai mudar na menopausa. Isso é fato, gente. A questão é que as pessoas, elas têm um medo terrível, pânico do colesterol. O exame tá tudo... Fala uma palavra bonita, já fala uma palavra feia. O exame tá todo alterado, né? E aí você tem açúcar na rua, tá tudo ruim. Mas o colesterol é um pânico. Sim. É um pânico, né? Então, assim, gente, o colesterol vai mudar. Por que o colesterol vai mudar? Porque ele é molécula que forma hormônio. Então, forma testosterona, forma progesterona, forma cortisol. Então, se você entrou na menopausa e você não tá formando mais esses hormônios, vai sobrar um pouquinho ali de colesterol, tá? Agora, quando que o colesterol vai ser o problema? Depende da pessoa que está com esse colesterol alterado também, né, gente? Depende da rotina dessa pessoa. É uma pessoa que está sedentária, com excesso de gordura corporal. Tudo isso vai contar na avaliação daquele número ali que está no papel. O que acontece, gente? Quando a gente pensa na medicina, sei lá, de 30 anos atrás, era difícil ter um diagnóstico mais preciso de risco cardiovascular. Então as pessoas ficavam muito baseadas ali na quantidade do colesterol. Hoje a gente sabe que não existe mais fazer uma avaliação, um nome mais bonito, né, gente? Uma estratificação de risco cardiovascular apenas a partir da quantidade do colesterol. E isso, gente, não existe mais. Por que isso? Porque a gente sabe que o LDL não é tão vilão assim. E com o HDL, ele é bom, mas ele precisa ser olhado também com mais carinho, porque ele tem outras funções, além de ser um roto-router ali do LDL, além de ser uma vassourinha. O que acontece? Tanto o LDL como o HDL, eles são lipoproteínas, são proteínas de transporte. O HDL fica ali no teu fígado, tirando o LDL ali no teu sangue, e o LDL ele fica fazendo um monte de tarefas importantes no teu sangue. O LDL ele ajuda na formação da bainha de mielina, melhora a concentração, melhora a cognição. O LDL forma ainda hormônios, apesar de você não estar formando hormônio no ovário, você tem ali a tua adrenal formando teus hormônios, né? Então ele tem uma função. Só que existem, gente, vários tipos de HDL e LDL. Quando você olha aquela quantidade ali no teu exame, isso não significa que tudo deve estar ruim ali. Você tem que entender a qualidade. Então, hoje, quando a gente faz a estratificação de risco de um paciente, um bom cardiologista faz ali a estratificação de risco do paciente, ele vai entender a qualidade desse colesterol. E como ele avalia a qualidade desse colesterol? Existe um monte de exames para isso, gente. A gente tem subfracionamento hoje bem bacana do LDL. Não são todos os pacientes que podem, porque o plano não cobre, mas é um bom exame. A gente tem ApoA, a gente tem ApoB, a gente tem lipoproteína, a gente tem homocisteína, a gente tem a avaliação da rotina, inclusive, do paciente, a avaliação do aspecto físico, né, percentual de gordura, circunferência abdominal. Então, existe uma série de avaliações de imagem para a gente entender realmente se esse paciente tem um risco cardiovascular aumentado. Então, se alguém olhou o teu colesterol, viu, ou se você olha no exame um colesterol alto, isso não quer dizer que você vai ter um problema cardiovascular. É necessário uma avaliação um pouco mais a fundo desse exame, associado a outros exames, para entender se realmente você tem um risco elevado. E não sair aí se automedicando ou tomando uma medicação apenas pela quantidade do seu colesterol. É importante a gente avaliar com mais carinho, né? E agora, para finalizar, uma rapidinha aqui, vou falar um sintoma. E aí você vai me falar um suplemento e uma vitamina e um nutriente, tá? Insônia. O que você me diz? Insônia. Um suplemento e uma vitamina. Olha, magnésio, pode ser 3 magnésio, teanina e melatonina. Magnésio, eu diria magnésio, niacina e inositol. Né? E melatonina. Melatonina. Né? Paixão, com toda certeza. Fadiga. Coenzima Q10, eu acho que hoje é o que eu mais trabalho em relação à fadiga. Também. Tenho trabalhado muito com PQQ também. Uhum. Muito com PQQ. Tenho tido ótimas respostas. Mas coenzima Q10 também, amo. Queda de cabelo. Ferro, biotina,
são os que eu mais trabalho. Muita paciente com ferritina baixa, melhorou a ferritina, a gente melhora a queda de cabelo. Mas ferritina é um negócio que acaba com a gente, né? Pra gente conseguir melhorar a ferritina, né? Tem umas pacientes que não conseguem levantar aquela ferritina de jeito nenhum. Mas eu também falaria ferro, com toda certeza. Libido. Maca peruana, gente. Eu amo maca peruana. Gente, lembrando, né, que a gente pode fazer uma outra gravação só sobre libido. Exatamente. É um assunto amplo. Inclusive, temos no YouTube. Temos uma live sobre libido. Uma live sobre libido. Mas maca peruana, eu acho que é o que é mais bacana, assim, hoje pra libido. Eu acho bacana. Sim. Libido, acho que maca e feno grego também. Feno grego. Feno grego, gosto bastante. E hoje já tem marcas, né, vendendo feno grego. Exatamente. Prontinho ali, já maravilhoso. Memória, ômega 3, excelente pra memória. Magnésio treonato também. amo. Bacoba, Sim. fosforilucerina, B12. Excelente. Maravilhoso. Vontade de comer doce. Olha, eu te digo que pra mim os piores sintomas pra tratar na menopausa tem sido fadiga e vontade de comer doce. Tem sido assim uma coisa de doido. Então vai lá, você capricha nesse daqui, vontade de comer doce. L-triptofano e crops ativos, pra mim são os melhores. Tenho usado muito crops ativos. Excelente, pra mim é um dos melhores terápicos. E o L-triptofano sublingual, sem erro. Sublingual. Ótimo. Constipação. Fibra, gente, fibra. Constipação é fibra e água. Quando a gente pensa em fibra, a mulher aí, climatério e menopausa tem que estar pelo menos aí com 25 gramas de fibra. E muitas vezes a gente não consegue isso através da alimentação, porque, enfim, come na rua, não tem que confiar na salada. Sim. Então, ter a tua fibra dietética do coração é muito importante. Colocar ali. Tem hoje vários produtos, né, que tem fibras dietéticas, mix de fibras dietéticas. E água, né, gente, para essa melhora intestinal. Mas a glicina é importante, a glutamina é importante. Mas eu acredito que a fibra e os probióticos, né, gente, é importante. Tá colocando Com ali. certeza. Eu também diria glutamina, com toda certeza. Amo glutamina. Dislipidemia. Dislipidemia é um passo enorme, né? Ômega 3, sem dúvida nenhuma. Ômega 3, astaxantina, extrato do alho negro, o extrato da bergamota, latoquinase também gosto muito. Deixa eu ver aqui. Que é isso? Eu falaria top 1 ômega 3, com toda certeza. Acho que a gente concorda em bastante coisa. Bom, acho que falamos de tudo, né? Queria te agradecer muito. Acho que a gente falou de muitas coisas, muitos assuntos que as pessoas tinham dúvida, né? E como você falou no início, a gente tem que falar mesmo sobre esses assuntos. As pessoas têm muitas dúvidas sobre menopausa, sobre climatério. Muitas pessoas nem sabem que existe perimenopausa e climatério, né? Então vamos cada vez mais falar sobre esse assunto. É o que a gente falou no início, a mulher ela encara a menopausa apenas como calorão. Tem um monte de sintoma que ela não tem nem noção o que é, né? E elas ficam... Uma vez você falou uma frase pra mim, que eu guardei essa frase, que o climatério é um período nebuloso, tanto para o médico como para paciente, porque você olha o exame assim... Uma hora tá bom, outra hora tá ruim, né? Porque é aquele curto-circuito horroroso, aquela montanha-russa, né? Porque, principalmente assim, a gente tá muito fechada a números, né? Então assim, o número é esse. Então caiu, então é ruim. Não, mas no climatério, uma hora tá alto, outra hora tá baixo. Uma hora você faz o exame, nossa, que lindo. Tá assim, nossa, que péssimo. Tipo, 6 meses depois, né? Então assim, tudo muda. Para o médico também é muito difícil. Então esse poder de escuta que você tem com os pacientes é muito importante. Porque
é tratar realmente ali a paciente, não apenas o sintoma que ela está ali apresentando, né? Isso é muito importante. Falar sobre isso também. Minha vontade era sair nas ruas, de fazer a minha estatística, de perguntar para cada mulher se ela sabe o que. Eu tenho certeza que ela não sabe me falar. A maioria das mulheres não consegue falar o que é climatério, o que é menopausa. Outro dia minha mãe perguntou se ela estava na menopausa ainda. Eu falei, mãe, a menopausa começa e nunca vai. Você tá na menopausa? Eu tô na menopausa? Eu falei que tá na mãe. Tô sempre. Ai, mas eu queria agradecer muito, muito, muito. Acho que a gente vai ficar fazendo live. Gente, eu adoro. Cada dia Nos momentos vagos a gente atende, entendeu? Exatamente. Cada dia a gente inventa um assunto. E é isso. Mas de verdade, muito, muito, muito obrigada. Eu acho que o meu maior público é de menopausa, né? E eu acho que 100% eu encaminho para nutrição, porque a nutrição é essencial nessa fase da vida da mulher. Toda mulher na menopausa precisa ter uma nutricionista para chamar de sua. Precisa. Não tem como. Precisa por conta da tireoide, por conta de osso, por conta de emagrecimento, massa muscular, para tudo. Então, por favor, mulherada, preste atenção nisso. Ana Paula, muito, muito, muito obrigada. Eu te agradeço, Fernanda. Minha gineco e a gineco das minhas pacientes. Eu indico de olhos fechados e eu que agradeço o convite. Maravilhosa. Ai.